O que há em nós que nos faz humanos? Como você responderia a essa pergunta? Vamos começar refletindo sobre esta pergunta: o que há em nós que nos faz humanos? Com esse poema de Carlos Drummond de Andrade, O Homem, as Viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca pra lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta a bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte. Pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe um pé em Vênus, vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa a roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e... Mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Então, pessoal, em algum momento da vida, praticamente todo ser humano se perguntou a si mesmo: quem sou eu? O que faz de mim um ser humano? E aí, tanto a mitologia como a religião já se preocuparam em buscar respostas para essa inquietação, né? E aqui nesta aula, nós vamos ver como que os filósofos tentaram responder essa questão, né? Então, aí esse debate a gente vai colocar a natureza humana versus condição humana. Porque dentro da filosofia, essa pergunta, o que há em nós que nos faz humanos, foi respondida através de duas chaves, né? Através da chave da natureza humana e através da chave da condição humana. Ou às vezes eles resolvem pegar as duas chaves e explicar através das duas chaves, né? Das duas vertentes aí. Então, o que há em nós que nos faz humanos, nos tornando singulares em relação a todos os seres da natureza? O que nos diferencia dos outros animais? Será que nós somos animais? Em outras palavras, qual é a natureza humana? Nesta pergunta sobre a natureza humana, está implícita a ideia de que existe uma essência humana que nos distingue, por exemplo, dos animais, dos vegetais, dos minerais, etc. Existiria uma essência humana? Algo inerente ao homem, a todos os homens, algo que toda a humanidade possa ter, igualzinho, que identifique essa humanidade como ser humano, como diferente, como distinta de outros seres que habitam esse universo. O que vocês acham?
Vocês acreditam numa essência humana? Como vocês conceituariam aí o significado da natureza humana? Essa ideia de natureza humana significa que os homens já teriam nascido com algo dentro de si, né? Porque é natural, faz parte da natureza, então estaria ali dentro dos homens desde o seu nascimento, né? E o que fazemos ao longo da nossa vida seria transformar essa potencialidade dessa essência humana que nós teríamos desde o nascimento em ato, né? E os filósofos, ao observarem as pessoas, os filósofos procuraram evidências que poderiam caracterizar a realização dessas potencialidades. Os filósofos, eles procuraram, ao observar a humanidade, eles procuraram tentar compreender ou tentar responder essa pergunta, né? O ser humano se distingue dos demais seres por quê? Alguns filósofos responderam que o ser humano se distingue dos demais seres porque pensa. Outros filósofos responderam que o ser humano se distingue dos demais seres porque utiliza a razão. Outros filósofos responderam que o ser humano se distingue dos demais seres porque trabalha. Outros ainda responderam que o ser humano se distingue dos demais seres porque cria. E outros ainda responderam que o ser humano se distingue dos demais seres porque brinca. E vocês conseguiram identificar quais filósofos definem o ser humano com relação a o homem é homem porque trabalha, o homem é homem e não é bicho porque utiliza a razão, o homem é homem e não é bicho porque pensa? Quais são esses filósofos? Vocês conseguem lembrar? Conseguem identificar? Porém, dentro desse amplo espectro que compõe a filosofia, alguns filósofos não ficaram satisfeitos com esta noção de natureza humana, dessa noção de que o homem teria uma essência humana, né? E eles afirmaram que o ser humano não é definido por uma característica universal. Então, essa ideia de natureza humana dentro da filosofia, ela seria algo como essa essência humana, algo que seria uma característica universal, ou seja, que está presente em todos os seres humanos. Falar de natureza humana é falar de algo que é inerente a todos os homens, a toda a humanidade. Né? Essa natureza humana estaria presente em toda a humanidade, seria a essência humana, seria algo que já nasce com a gente e seria uma característica universal, ou seja, que está presente em todos os seres humanos. Né? Essa palavrinha universal significa que está presente em todos os seres humanos. Alguns filósofos, porém, não ficaram satisfeitos com essa ideia de uma suposta natureza humana. Esses filósofos afirmaram que o ser humano não é definido por uma característica universal que esteja presente em todos os seres humanos, em qualquer época e lugar, mas sim por aquilo que cada um faz de si mesmo, nas realizações humanas no mundo. Então, esses filósofos, eles vão tirar o foco da essência humana
e pensar numa existência humana. Então percebam que essa natureza humana, essa essência humana, além dela precisar ser uma característica universal, presente em todos os seres humanos, ela também precisa estar presente em todas as épocas e lugares. Todas as épocas da história da humanidade tem que ter essa natureza humana igualzinha em todos os homens. Então alguns filósofos pensaram: será mesmo que é possível de pensar que o homem tem uma essência universal em todo tempo, em todo lugar, algo que está ali dentro dele, dentro de todos os homens, que o humaniza, que faz dele homem? E aí esses filósofos, então, eles não vão mais pensar em termos de essência, e sim em termos de existência. E quando os filósofos pensam em termos de existência humana, eles vão dar esse nome, condição humana. Na condição humana, o ser humano é aquilo que cada um faz de si mesmo, nas realizações humanas no mundo. Então, essa condição humana, ela pode se diferenciar de acordo com o lugar, de acordo com a época histórica, inclusive pode se diferenciar de homem para homem, toscamente falando. Na perspectiva da condição humana, não há nada universal que defina o humano. E só podemos compreender o humano observando como que esses seres humanos vivem, como eles se relacionam com os demais indivíduos e com as coisas do mundo. Então, esses filósofos da condição humana, eles dizem que para saber o que faz dos homens e mulheres seres humanos e não outros seres quaisquer, seria mais importante estudar essa condição humana do que ficar aí divagando sobre uma suposta natureza humana. Então, esta condição humana, ela vai pensar sobre o que é o homem, o que faz de nós seres humanos, ao olhar para fatores históricos e sociais em que o ser humano vive, ao olhar para as ações do homem, que o homem exerce, né? A olhar para o modo como o homem transforma as coisas à sua volta, o modo como o homem transforma inclusive a si mesmo, né? Sempre em transformação. Então, nessa ideia de condição humana, não há uma noção determinada de ser humano. Não há algo fixo. Ser humano é isso. Né? Já aqui na natureza humana, sim, ser humano é isso e está pronto, está determinado. Já na condição humana, esse ser humano não seria uma noção já determinada, mas sim uma abertura de uma compreensão que estaria de acordo com a diversidade de nossas ações. E vocês? O que vocês pensam? Como que vocês refletiriam sobre essa pergunta? A nossa primeira pergunta. O que há em nós que nos faz humanos? Vocês iriam mais para o caminho da natureza humana? Ou vocês iriam mais para o caminho da condição humana? Bom, a gente vai refletir sobre isso, sobre esta pergunta, o que há em nós, que faz de nós seres humanos, né, que nos faz humanos, a partir desta chave, seria o homem humano ou animal? O que nos distingue de demais seres? O que nos diferencia dos outros animais? Por exemplo, o Karl Marx, que é um dos filósofos que nós iremos estudar agora nesse terceiro bimestre, ele vai pontuar toda a sua noção do que é o ser humano nesta chave, né? Nesta pergunta, o que diferencia o homem dos demais animais. Então, o Karl Marx, como vários outros filósofos, ele vai partir dessa definição do que é o homem, certo? E para nós iniciarmos o nosso estudo de Karl Marx, nós também iremos primeiramente nos deter sobre qual é essa noção de homem ou de humanidade de acordo com Karl Marx. Para isso, nós vamos estudar esse pequeno trecho
de Karl Marx, que está presente nos manuscritos econômico-filosóficos, em que o Marx diz: chegamos à conclusão de que o homem, o trabalhador, só se sente livremente ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, ou no máximo também em sua residência e no seu próprio embelezamento, enquanto em suas funções humanas se reduz a um animal. O animal se tornou humano e o homem se torna animal. E aí, o que vocês entenderam desse trecho? Como que você explicaria para mim o que o Marx quis dizer com essas palavras? Esse vai ser um dos desafios de vocês aí na lista de exercícios. Boa sorte na lista de exercícios dessa semana e para os educadores, material didático que foi utilizado para essa breve pequena aula foi o livro que eu acho fantástico do professor Silvio Galo, Filosofia, Experiência do Pensamento. Até a próxima, tchau!